A figura histórica que o mundo conhece como John F. Kennedy veio ao mundo em 29 de maio de 1917, no aconchego do lar familiar em Brookline, Massachusetts, um tranquilo subúrbio de Boston. Seu pai, Joseph P. Kennedy, era um homem de negócios influente, com investimentos que abrangiam imóveis, bancos, mercados financeiros e até mesmo a indústria cinematográfica. Já sua mãe, Rose Fitzgerald, era uma mulher de refinada inteligência, educada em universidades e filha do renomado congressista e ex-prefeito de Boston, John Honey Fitzgerald. Embora tenha se dedicado integralmente à família após o casamento, como era comum entre as mulheres de classe média e alta da época, Rose, com o passar dos anos e o sucesso financeiro do marido, passou a exercer um papel mais estratégico na administração do lar. O casal teve 9 filhos, 5 meninas e 4 meninos. John, carinhosamente chamado de Jack pela família, era o segundo na ordem de nascimento. Sua relação com o irmão mais velho, Joseph Jr., e com o pai era complexa. Enquanto Joe Jr. e Joseph Sr. compartilhavam traços marcantes, ambição desmedida, confiança inabalável e um espírito competitivo, Jack, desde cedo, destacava-se por sua natureza reservada e reflexiva. Onde os outros dois dominavam as conversas com eloquência e energia, ele preferia observar, absorver e pensar profundamente. Nesse aspecto, herdeiro das qualidades intelectuais da mãe, com quem dividia a paixão pelos livros e a curiosidade aguçada. Rose, aliás, sempre se destacou academicamente. Formou-se em terceiro lugar em uma turma de quase 300 alunos no ensino médio, e Jack parecia ter absorvido sua inclinação natural para o conhecimento. Para Rose, o segundo filho era um sonhador, quase um romântico. Em qualquer atividade ou diálogo, metade de sua atenção parecia estar presente, enquanto a outra metade vagava por mundos que só ele conseguia enxergar. Talvez essa diferença de personalidade tenha sido aguçada pelo fato de Joe Jr. idolatrar o pai e buscar incansavelmente sua aprovação, ou pela própria insistência de Joseph Sr. em cultivar uma rivalidade saudável, mas muitas vezes intensa entre os irmãos. Não à toa, Jack e Joe Jr. discutiam com frequência na infância, e essa competição só se intensificaria com o tempo. O lema implícito da família, reforçado constantemente pelo pai, era claro: vencer era tudo. E embora esse ambiente tenha gerado tensões, o resultado foi uma prole de indivíduos notavelmente bem-sucedidos. Nos anos seguintes, o casal Kennedy deu as boas-vindas a mais 7 filhos: Rosemary, Kathleen, conhecida como Kiki, Eunice, Patricia, Robert, Jean e Edward. Entre todos, Jack mantinha uma conexão especial com Kiki durante a juventude, embora, mais tarde, se aproximasse bastante de Bob. A chegada de Rosemary, apenas 16 meses depois de Jack, pode ter contribuído para que ele desenvolvesse traços típicos de um filho do meio. Rosemary nasceu com uma deficiência intelectual, provavelmente decorrente de danos cerebrais causados pela falta de oxigênio no parto. Aos 2 anos, já era evidente que seu desenvolvimento cognitivo e motor não acompanhava o esperado. Com a atenção de Rose voltada para a irmã mais nova e Joe Jr. como filho predileto do pai, Jack tornou-se cada vez mais independente e introspectivo. Foi nos livros que ele encontrou refúgio. Desde que aprendeu a ler, mergulhou em histórias de civilizações grandiosas e feitos heróicos, com uma predileção especial pelas lendas do rei Arthur, os cavaleiros da Távola Redonda e o mítico Camelot. A fé católica, pilar na vida de Rose, também moldou a criação dos filhos. A família frequentava missas regularmente na igreja de São Aidan, em Brookline, e mantinha o hábito de rezar juntos em casa. Todos os filhos carregavam terços e passaram pelo sacramento da crisma na adolescência. Os mais velhos estudaram na escola devocional Edward, próxima à residência. Tanto os Kennedy quanto os Fitzgerald, avós de Jack, eram descendentes de imigrantes irlandeses. Apesar do progresso social e econômico alcançado em poucas gerações, o preconceito contra irlandeses e católicos ainda persistia em Boston, especialmente nos círculos mais abastados. Patrick Joseph Kennedy, avô paterno, e John F. Fitzgerald, avô materno, superaram a discriminação e construíram carreiras sólidas na política e nos negócios, apesar das origens humildes. P.J. Kennedy chegou a enviar o filho Joseph para Harvard, mas as barreiras continuavam visíveis. Placas de irlandeses não precisam se candidatar. Ainda excluíam essa comunidade de moradias, empregos e espaços sociais reservados à elite protestante. Em 1927, quando Jack tinha 10 anos, a família se mudou de Brookline para o bairro nova-iorquino do Bronx. A decisão atendia a 2 propósitos: acompanhar a expansão dos negócios de Joseph Sr.,
que agora demandavam maior proximidade com Wall Street e distanciar-se do ambiente hostil de Boston. Além disso, o patriarca havia investido em estúdio de cinema em Los Angeles, consolidando sua influência no setor com a criação da RKO Pictures. Apesar de valorizarem a tradição e a união familiar acima de tudo, o casamento de Joseph e Rose não era isento de conflitos. Infidelidades eram recorrentes na vida do pai, que mantinha casos com secretárias, atrizes e até mesmo com a famosa Gloria Swanson, convidada mais de uma vez para visitar a família. Rose, católica devota e consciente dos preconceitos da época, enfrentava a situação com uma compostura admirável, recebendo a amante do marido com aparente cordialidade. Para lidar com as pressões de uma vida cada vez mais exposta, ela encontrava alívio em viagens curtas, muitas vezes na companhia de irmãs ou amigas próximas. Esses momentos de afastamento, ainda que breves, lhe davam fôlego para seguir em frente. Mas ser Mr. Joseph Kennedy não era apenas um título social. Era uma posição que exigia resistência sobre-humana. Com 9 filhos, o mais velho ainda na adolescência, Rose carregava nas costas o peso de uma família que já nascia sob os holofotes, enquanto o marido colecionava infidelidades como troféus. E no entanto, ela permanecia impassível. Nunca um comentário ácido, nunca uma queixa pública, nem mesmo o mais leve sinal de que as traições de Joe a dilaceravam por dentro. Talvez o que a sustentasse fosse a certeza de que, quando presente, ele era um pai e marido ativo, um homem que, apesar de seus desvios, exigia excelência de si mesmo e de todos ao seu redor. Na casa dos Kennedy, preguiça era um luxo que ninguém podia se dar. Finais de semana e férias escolares não eram sinônimo de ócio, mas de uma agenda repleta de atividades que mesclavam diversão e disciplina. Seja no teatro, em festas ou nos jardins de Ian Sport, onde passavam os verões, a família preferia a própria companhia à dos outros não por falta de convites, mas porque verdadeiramente desfrutavam uns dos outros. E cada momento juntos era uma lição. Futebol, golfe, vela ou xadrez após o jantar. Tudo virava uma competição acirrada, onde o segundo lugar era sinônimo de fracasso. Não queremos perdedores nesta família, repetia Joe Sr. aos filhos com a voz grossa de quem já havia conquistado tudo o que desejava. Apenas vencedores. Visitantes que ousavam participar de uma partida de touch futebol com os Kennedy saíam machucados e perplexos. Até o esporte mais casual se transformava em uma batalha por honra. E essa obsessão por vitória não se limitava aos campos ou aos tabuleiros. Para Joe e Rose, o sucesso não era medido apenas por riquezas, embora elas fossem abundantes. Cada um dos filhos herdaria um fundo fiduciário que lhes garantiria uma vida de privilégios inalcançáveis para a maioria dos americanos. Mas o verdadeiro legado que os Kennedy pretendiam deixar era outro, a ideia de que o poder e a fortuna deviam ser usados para algo maior. Todos eles, de uma forma ou de outra, absorveram essa lição. E embora a hipocrisia de pregar serviço público enquanto nadavam em luxos fosse inegável, o fato é que a maioria dos filhos Kennedy acabou por dedicar suas vidas a causas que transcendiam o interesse pessoal. Jack, no entanto, era diferente desde cedo. Seu corpo frágil, uma traição constante à imagem de força que o pai tanto idolatrava, o obrigou a desenvolver uma resiliência que ia além do físico. Antes dos 10 anos, já havia enfrentado escarlatina, catapora, coqueluche e sarampo. Cada doença deixava-o mais magro, mais pálido, mais propenso a infecções misteriosas que o confinavam a hospitais por semanas. Os médicos perplexos chegavam a suspeitar de leucemia ou distúrbios sanguíneos. Só anos depois descobririam que a colite ulcerativa e, mais tarde, a doença de Addison, um distúrbio endócrino raro, eram as culpadas por seu sofrimento contínuo. Mas Jack nunca se entregou à autocomiseração. Em vez disso, transformou a dor em ironia. Suas cartas, escritas durante as intermináveis convalescenças, descreviam exames médicos constrangedores com um humor negro e cru, como se rir da própria miséria fosse a única forma de dominá-la. Se vou me cutucar como um porco em um matadouro, pelo menos que seja divertido, parecia dizer entre linhas. Em 1931, enquanto estudava em Canterbury, Massachusetts, aguentou uma apendicite por 2 dias antes de ser levado às pressas para uma cirurgia. Os pais o trouxeram de volta a Nova York para se recuperar, mas no outono seguinte, foi enviado a Choate, a prestigiosa escola preparatória em Connecticut, trampolim para as universidades da Ivy League. Joe Sr. havia cedido à insistência de Rose e matriculado os filhos mais novos em escolas católicas no ensino fundamental, mas para o ensino médio e a faculdade, não havia discussão. Os meninos frequentariam instituições seculares, frequentadas pela elite protestante branca.
Ele sabia demais bem que para um católico em uma América ainda dominada por preconceitos, o caminho para o poder passava por Harvard e Yale, não por colégios religiosos. As filhas, por outro lado, seguiram para conventos, onde receberiam uma educação adequada às jovens de sua classe. Foi em Choate que a fascinação infantil de Jack por heróis e civilizações antigas se transformou em uma paixão genuína por história e política. Seus biógrafos ainda discutem se a carreira pública foi uma escolha própria ou uma imposição paternal. Joe Jr., o primogênito, carregava nas costas a expectativa óbvia de ser o primeiro Kennedy na Casa Branca. Mas em Jack, o interesse pelo jogo do poder parecia autêntico, quase instintivo. O problema é que ele não se encaixava no molde de aluno exemplar. Chegava atrasado, vestia-se como se tivesse se arrumado no escuro, meias descombinadas, gravata torta, roupas amassadas. Andava com os livros bagunçados e as anotações ilegíveis. Seu quarto, segundo o colega de quarto e o diretor da residência, era um caos ambulante. E seu humor, afiado e irreverente, não fazia nenhum favor à sua reputação junto aos professores. Ainda assim, seus CS constantes não refletiam sua inteligência. Enquanto Joe Jr. colhia elogios por notas impecáveis e comportamento irrepreensível, Jack impressionava de outra forma. Lia um texto uma vez e absorvia não apenas seu conteúdo, mas suas nuances, suas implicações históricas, seus ecos no presente. Sua memória era prodigiosa, e sua capacidade de articular ideias, surpreendente para um adolescente. Escrevia com uma clareza e originalidade que seus irmãos não possuíam, mesmo que suas redações viessem salpicadas de erros de ortografia e pontuação. Em história e literatura, matérias que o cativavam, seus professores viam potencial, quando ele se dava ao trabalho de demonstrá-lo. Se aplicasse metade do seu talento, deve ter ouvido mais de uma vez, seria o melhor da turma. Mas Jack parecia reservar sua energia para o que realmente importava. E aos poucos, ficava claro que seu destino não seria medido por boletins, mas por algo muito maior. Seus boletins oscilavam entre notas na casa dos 70 e baixos 80, uma performance modesta se comparada aos seus resultados em matemática, ciências ou línguas estrangeiras, disciplinas em que mal ultrapassava a média dos 60. Não era, de forma alguma, o aluno mais brilhante de Choate, mas isso pouco importava. Seus colegas o admiravam, e até mesmo a maioria dos professores nutria por ele uma afeição difícil de explicar. O que ficava na memória de quem conviveu com Jack não eram suas notas, mas seu carisma inato. Com um sorriso cativante, uma inteligência afiada e uma presença que dominava qualquer ambiente, ele conquistava até os mais resistentes, mesmo quando sua teimosia o transformava em um desafio constante para a autoridade escolar. Aos olhos de um jovem inseguro, ainda lutando para sair da sombra do irmão mais velho, o preferido do pai e um exemplo inatingível de sucesso, a rebeldia tornou-se sua armadura. Um psicólogo que o acompanhou brevemente durante os anos em Choate chegou a uma conclusão reveladora. Jack não se esforçava ao máximo porque o medo de competir com Joe e falhar era uma carga insuportável. Mas foi justamente ali, longe do peso das comparações familiares, que ele começou a se reinventar. O menino tímido e isolado dos livros deu lugar a um líder natural, cercado por um círculo leal de amigos, entre eles, seu companheiro de quarto, Len Billings, uma amizade que duraria a vida inteira. Juntos eles formaram o Muckers Club, um grupo que se orgulhava de desafiar as regras com um humor irreverente. O nome surgiu depois que o diretor da escola, furioso com mais uma de suas travessuras, desta vez, uma privada explodida com rojões, ameaçou expulsar os Muckers, os bagunceiros responsáveis pela afronta. Em outra ocasião, roubaram um corte de papelão em tamanho real da atriz Mae West de um cinema local e a colocaram na cama do dormitório, como se fosse uma hóspede inesperada. Chegaram até a encomendar distintivos com uma pá e as iniciais CMC, Choate Muckers Club, que usavam com orgulho. No segundo ano, quase foram expulsos até que o diretor, após refletir, decidiu dar-lhes uma segunda chance. Jack se formou no verão de 1935, não como o primeiro da turma, mas como eleito pelos colegas como aquele com maior probabilidade de sucesso. E apesar das notas medianas, seus resultados nos exames de admissão para Harvard e Princeton, ambos na casa dos 80, provaram que quando queria, ele era capaz de muito mais. Aceito nas duas, escolheu Princeton, onde vários amigos de Choate, incluindo Len, também ingressariam. Seu pai, no entanto, tinha outros planos. Assim como fizera com Joe Jr., queria que Jack passasse um semestre na London School of Economics, sob a tutela de Harold Lasky. Mas a saúde frágil do filho mais uma vez interferiu.
Após apenas um mês na Inglaterra, Jack teve de voltar aos Estados Unidos, debilitado. Conseguiu se matricular tardiamente em Princeton, mas adoeceu novamente 2 meses depois, obrigando-o a abandonar o curso no meio do ano letivo. Sem condições de retornar, Joseph Kennedy decidiu então enviar o filho para a Europa assim que ele se recuperasse. Nos meses seguintes, Jack percorreu o continente em uma espécie de gap year antes de seu tempo, absorvendo culturas, políticas e experiências que moldariam seu futuro. Só no outono de 1936, finalmente, ele iniciou seus estudos em Harvard, a alma mater do pai, como Joseph sempre sonhara. Nos primeiros anos em Cambridge, pouco mudou em relação a seu desempenho acadêmico. Um C de cavalheiro, a mesma média que seu pai ostentara na juventude, parecia suficiente. Seu foco estava em outro lugar, nos campos de futebol e natação, nas noites de cinema e festas com os amigos de Choate que o acompanhavam, e é claro, em sua crescente fama entre as mulheres. Sem namoradas fixas, mas nunca sem companhia, Jack cultivava uma reputação de conquistador, herdada e incentivada pelo pai, que em cartas elogia sua habilidade com as senhoritas. Ainda que discreto na época, esse lado de sua vida só viria à tona décadas depois, transformado em lenda. Mas foi nos anos finais de Harvard que Jack revelou do que era realmente capaz. Sua tese de conclusão, Apaziguamento em Munique, impressionou os professores a ponto de ele ser incluído na lista de honra do último ano. Mais tarde, expandiria aquele trabalho em Por que a Inglaterra Dormiu, um livro que se tornou best-seller e recebeu aclamação da crítica por desvendar, com precisão cirúrgica, os erros políticos que levaram a Grã-Bretanha à beira da guerra. Essa virada não foi por acaso. Entre 1938 e 1939, Jack viveu a história que estudava. Como filho do embaixador dos Estados Unidos em Londres, testemunhou em primeira mão o colapso da paz europeia. A família Kennedy foi recebida na capital britânica com pompa, integrando-se rapidamente à elite social e política. Suas irmãs Rosemary, Kathleen e Eunice fizeram sua estreia na corte do rei Jorge VI e da rainha Elizabeth, enquanto Kiki e Eunice trabalhavam na Cruz Vermelha. Mas foi Kathleen, ou Kiki, quem se apaixonou perdidamente por Londres, a ponto de decidir ficar após a renúncia do pai. Em 1944, casou-se com William Cavendish, Marquês de Artington, um amor truncado pela guerra, que o levou à morte apenas 4 meses depois. Para Jack, porém, aqueles anos foram uma educação sem igual. Sua sala de aula era o palco político europeu às vésperas do conflito. Frequentou debates no parlamento, conheceu figuras que até então só existiam nos livros, como Winston Churchill, por quem nutria profunda admiração. Andou por territórios perigosos em missões para o pai, inclusive cruzando as linhas alemãs para avaliar a situação em Praga. As autoridades da embaixada americana não escondiam o desconforto ao ter de acompanhar o filho de um homem rico por regiões tão instáveis, mas Jack não se deixava intimidar. Para ele, aquelas experiências valiam mais do que qualquer nota em um boletim. Aqueles que inicialmente subestimavam Jack por seu sobrenome ou privilégios logo mudavam de opinião ao ouvi-lo falar sobre suas investigações pela Europa. O que muitos esperavam encontrar, um jovem arrogante, acostumado a ter as portas abertas pelo nome da família, cedia lugar a um observador perspicaz, cujos relatórios sobre a situação geopolítica do continente rivalizavam com os de diplomatas experientes. Seu charme natural, aliado a um humor autodepreciativo que desarmava até os mais céticos, fazia com que aliados e superiores se dispusessem a ajudá-lo, muitas vezes sem sequer perceberem que estavam sendo conquistados. Mas foi ao mergulhar na pesquisa de sua tese de graduação que Jack começou a esculpir as convicções que o acompanhariam pela vida toda. Em seu último ano em Harvard, ele rompeu de forma contundente com o isolacionismo ferrenho do pai e do irmão mais velho, Joe. Enquanto a família Kennedy, liderada pelo patriarca, insistia em manter os Estados Unidos à margem do conflito europeu, Jack alinhou-se a Franklin Roosevelt, convencido de que a América tinha não apenas o direito, mas o dever de intervir em defesa das democracias citadas e dos territórios ocupados. Essa divergência ideológica, no entanto, nunca abalou o afeto mútuo entre pai e filho. Embora discutissem política com a mesma intensidade com que outros discutem futebol, Joseph Kennedy nunca deixou de admirar a independência intelectual de Jack, nem este, por sua vez, deixou de respeitar a sagacidade do pai, mesmo quando a considerava equivocada. O verão e o outono de 1940 marcaram um ponto de virada.
Enquanto o isolacionismo americano começava a perder força e os primeiros jovens eram convocados para o treinamento militar, Jack estava entre eles, determinado a servir se os Estados Unidos entrassem na guerra, mas aterrorizado pela perspectiva de ser reprovado no exame médico. As lesões acumuladas no futebol universitário já o atormentavam com dores constantes nas costas, e ele sabia que sem uma preparação rigorosa, seria considerado inapto. Então iniciou uma rotina de exercícios quase obsessiva, fortalecendo o corpo para não ver seu desejo de servir frustrado por uma caneta médica. Mesmo assim, a saúde frágil acabou falando mais alto. Se não fosse pela influência do pai, que movimentou suas conexões para garantir a Jack uma vaga na inteligência naval, seu sonho de farda poderia ter terminado antes de começar, mas o destino reservava um giro inesperado. No verão de 1941, foi Joe Jr. quem surpreendeu a família ao anunciar sua decisão de se alistar. Até então um isolacionista tão convicto quanto o pai, ele parecia ter percebido que em uma América cada vez mais unida pela causa aliada, permanecer neutro era sinônimo de covardia aos olhos da opinião pública. Os jornais já não poupavam Joseph Kennedy Sr., acusando-o de priorizar os negócios e a segurança dos filhos em detrimento do dever patriótico. Alguns biógrafos acreditam que foi justamente para silenciar essas críticas que Joe Jr. escolheu o caminho mais perigoso, tornar-se piloto da Marinha. Ninguém ousaria questionar o compromisso dos Kennedys com a nação se um de seus herdeiros estivesse na linha de frente. Até 1942, tanto Joe quanto Jack estariam em combate. E aqui reside um dos paradoxos mais reveladores da dinâmica familiar. Enquanto a história está repleta de exemplos de homens poderosos que usam sua influência para poupar os filhos da guerra, Joseph Kennedy fez exatamente o oposto. Apesar do medo que o consumia ao ver os dois filhos mais velhos rumarem para o fronte, ele usou seus contatos não para protegê-los, mas para garantir que servissem com honra, exatamente como eles desejavam. Jack, em particular, superou obstáculos médicos que teriam barrado qualquer outro recrutado, assumindo o comando de uma lancha torpedera PT-109 no Pacífico na primavera daquele ano. Sua liderança no fronte não decepcionou. Os homens sob seu comando descreviam como um oficial acessível, brilhante e profundamente humano, alguém que, apesar da origem privilegiada, nunca hesitou em dividir os mesmos riscos e privações da tripulação. Sua habilidade como marinheiro e nadador, aprimorada desde a infância, provaria ser crucial na noite de 1º de agosto de 1943, quando o destino testaria sua coragem de maneira brutal. Em uma missão para interceptar 4 destruidores japoneses a caminho das Ilhas Salomão, a PT-109 foi atingida em cheio por um dos navios inimigos, partindo-se ao meio. 2 tripulantes morreram instantaneamente. Os outros 11, incluindo Jack, ficaram à deriva por horas, aguardando um resgate que não viria. Ao perceber que seriam abandonados, afinal, os outros barcos assumiram que a PT-109 havia sido destruída com todos a bordo. Jack tomou uma decisão que salvou suas vidas. Com a calma que só os grandes líderes demonstram em momentos extremos, ele organizou os sobreviventes. Os feridos, incapazes de nadar, seriam rebocados pelos que estavam ilesos. E assim, sob a escuridão do Pacífico, com a dor latejando em suas costas, reagravada pelo impacto da colisão, Jack liderou seus homens em uma natação épica de quase 6 quilômetros até a ilha deserta de Plum Pudding. Mesmo exausto, ele não revelou sua agonia a ninguém. Pior, arrastou consigo o engenheiro de máquina, gravemente queimado, segurando com os dentes a alça do colete salva-vidas do homem até a praia. A sorte finalmente sorriu para eles. Um pescador local avistou os náufragos e levou seu pedido de socorro às forças aliadas. Jack, prevenido, havia gravado uma mensagem de SOS e um mapa rudimentar em uma casca de cocô, um gesto que, além de pragmático, se tornaria um símbolo de sua resiliência. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Joseph Kennedy passava uma semana em angústia silenciosa. Informado confidencialmente sobre o desaparecimento da PT-109, ele guardou a notícia para si, incapaz de enfrentar a dor de Rose e das crianças. Só depois de 7 dias intermináveis veio a confirmação. Jack e sua tripulação estavam vivos. A imprensa americana explodiu com a história do jovem herói, que recebeu a Purple Heart pelas feridas em combate e a nave Indy Marine Corps Medal, a mais alta condecoração da Marinha por bravura. Mas a guerra, implacável, reservaria outro golpe. Joe Jr., que havia completado 25 missões de combate com distinção, poderia ter voltado para casa no verão de 1944.
Em vez disso, voluntariou-se para a Operação Afrodite, um programa experimental de bombardeio com aeronaves não tripuladas. Naquele agosto fatídico, durante um voo de teste, as explosivas a bordo detonaram prematuramente, ceifando sua vida e a de seu copiloto instantaneamente. A perda do primogênito abalou os Kennedys até a medula. Para Jack, a dor era ainda mais complexa. Ele suspeitava que John não havia se alistado apenas por patriotismo, mas também por uma rivalidade fraternal que nunca fora totalmente superada, uma competição silenciosa pela aprovação do pai, pelo legado familiar, por um lugar na história que agora caberia a ele e apenas a ele preencher. A rivalidade entre os irmãos, no entanto, era apenas uma faceta de um drama familiar muito mais profundo. A morte de Joe Jr. não foi o único golpe a abalar os Kennedys naquele período sombrio. A família já carregava em silêncio o peso de outra tragédia, a de Rosemary, a filha mais velha, cujo destino se tornaria um dos segredos mais dolorosos e bem guardados da dinastia. Aos 23 anos, Rosemary ainda frequentava um convento-escola, onde recebia a atenção especializada que sua condição exigia. Mas entre 1941 e 1942, os relatórios dos educadores começaram a pintar um quadro alarmante. Crises de agressividade, episódios de fuga sem explicação, uma frustração que parecia crescer a cada dia. O medo de que ela pudesse machucar a si mesma ou a outros levou Joe Sr. e Rose a buscar uma solução médica. Os especialistas consultados apresentaram uma resposta radical para a época, a lobotomia frontal, um procedimento ainda experimental, prometido como a cura para comportamentos antissociais. Seduzidos pela certeza dos médicos e pelo desespero de ver a filha sofrer, os Kennedys consentiram. O resultado foi uma catástrofe. Rosemary, que havia aprendido a ler e escrever com esforço, que ainda conservava traços de sua personalidade afetuosa e vibrante, emergiu da cirurgia como uma sombra de si mesma. Quase não falava mais. Precisava de cuidados constantes. A mulher que um dia fora a irmã mais velha carinhosa, a jovem que encantava com seu riso fácil, agora vivia confinada a uma instituição, escondida do mundo e, mais dolorosamente, de sua própria família. Joe Sr. assumiu sozinho a culpa e a visitação. Durante 20 anos, Rose evitou ver a filha. As crianças mais novas foram mantidas no escuro, alimentadas com meias-verdades sobre uma Rosemary feliz, que supostamente trabalhava com crianças especiais. Só décadas depois Eunice revelaria a verdade aos irmãos: a lobotomia, o colapso, o exílio forçado. Quanto a Jack, nunca ficou claro o quanto ele sabia, ou quando soube. Mas o peso da perda de Rosemary, somado à morte de Joe Jr., marcaria o início de uma série de tragédias que perseguiriam os Kennedys como uma maldição familiar. Quando Jack retornou da guerra, o mundo que encontrou era tão fraturado quanto sua própria família. Com a ajuda de Joe Sr., que, aliás, usou sua influência junto ao magnata da imprensa William Randolph Hearst para garantir ao filho um posto como correspondente internacional, ele mergulhou no jornalismo, cobrindo a criação da ONU em São Francisco. Seus artigos já revelavam um ceticismo aguçado. Via na organização um espelho da falida Liga das Nações, um fórum onde as potências vencedoras da guerra, especialmente os Estados Unidos e a União Soviética, manobrariam seus interesses sob a fachada da cooperação global. A criação de um Conselho de Segurança com direito a veto soava para ele como a consagração de um novo imperialismo disfarçado, os fortes ditando as regras, os fracos submetidos a um jogo cujas peças já estavam distribuídas. Sua cobertura da Conferência de Potsdam, meses depois, apenas confirmou suas suspeitas. A Europa, esmagada pela guerra, era agora um tabuleiro dividido entre duas superpotências. Os Estados Unidos e a URSS, intocados em sua infraestrutura e economia, emergiam como os únicos jogadores com força para reescrever o destino do pós-guerra. Para Jack, a conclusão era inevitável. Se o mundo não quisesse recair no autoritarismo ou na dominação bruta, a América teria que liderar, não pela força apenas, mas por uma visão que unisse desenvolvimento, soberania e contenção do avanço soviético. Era uma convicção que o acompanharia pela vida toda, moldando sua política externa como presidente. Mas apesar do talento para a escrita, comprovado pela tese de Harvard transformada em livro e pelos editoriais afiados no Harvard Crimson, o verdadeiro chamado de Jack não estava nas páginas dos jornais. Alguns biógrafos insinuam que sua entrada na política foi uma imposição de Joe Sr., obcecado em ver um Kennedy no poder. Mas as evidências sugerem o contrário. Desde jovem, Jack devorava debates políticos, analisava estratégias de governo, discutia com paixão o futuro do país.
quando, em 1946, anunciou sua candidatura à Câmara dos Representantes pelo 11º Distrito de Massachusetts. Não foi preciso muito convencimento. Joe Sr. bancou a campanha, é verdade, financiando cada centavo, tecendo alianças, prometendo favores, quando necessário, recorrendo a métodos menos ortodoxos. Mas a plataforma era de Jack. As propostas, suas. Os discursos, escritos por ele próprio, com a ajuda do jovem assistente Ted Sorensen. E quando a família se mobilizou, Bob gerenciando a estratégia ao lado do pai, Eunice, Pat, Jean e Ted batendo de porta em porta, Rose e as filhas seduzindo o eleitorado feminino com chás elegantes nos hotéis mais chique de Boston, foi porque acreditavam no projeto tanto quanto ele. Aos 29 anos, em 1947, John F. Kennedy venceu Henry Cabot Lodge Jr., um nome estabelecido da política massachusettense, e entrou para o Congresso. Mas a euforia durou pouco. Em 1948, outra notícia arrasadora. Kathleen Akiki, a irmã mais próxima de Jack, morria em um acidente aéreo na França. Ela era sua confidente, sua igual em inteligência e charme, a única que talvez o entendia sem reservas. Desta vez, a dor foi tão profunda que o deixou abalado por meses. E no entanto, mesmo diante das perdas, mesmo sob o peso de um legado familiar marcado por tragédias, Jack seguia em frente. Porque para ele a política não era apenas ambição, era uma missão. E o mundo, pós-guerra, precisava de homens dispostos a lutar por ele. Kiki não era apenas sua irmã, era sua outra metade. Ele confiava nela como em ninguém, e ela, por sua vez, o compreendia sem palavras. Os irmãos Kennedy lembram como os dois completavam as frases um do outro, como trocavam olhares cúmplices e riam de piadas que só eles entendiam. Quando ela se foi, algo em Jack se fechou para sempre. Len Billings, um de seus amigos mais próximos, confessaria mais tarde, ficou ainda mais difícil alcançá-lo. Jack nunca foi de expor suas emoções, mas depois da morte de Kiki, ele se tornou quase inacessível. O vazio deixado por ela foi preenchido, em parte, pela crescente proximidade com o irmão caçula, Bob. A diferença de idade entre eles, 9 anos, tinha os mantido distantes na juventude. Mas quando Bob chegou aos 20 e poucos anos, algo mudou. Foi durante a campanha de Jack para a Câmara dos Deputados, em 1947, que os dois se tornaram não apenas irmãos, mas aliados inseparáveis. Bob, com sua inteligência afiada e lealdade inquebrantável, tornou-se o estrategista por trás das vitórias de Jack, primeiro no Congresso, depois no Senado e, finalmente, na corrida pela presidência. Como procurador-geral, seria sua sombra, seu conselheiro mais próximo, o homem que executaria suas ordens com precisão cirúrgica. Juntos, eles formavam uma dupla imparável, um com a visão, o outro com a determinação feroz para torná-la realidade. Enquanto consolidava sua carreira política, Jack esculpia um legado que ainda hoje divide historiadores. Para uns, ele foi o último grande liberal da era Roosevelt, defensor intransigente da previdência social, da moradia popular e do controle de aluguéis. Votou a favor dos direitos dos trabalhadores, resistiu aos benefícios fiscais excessivos para gigantes como as petrolíferas e batalhou incansavelmente pelos veteranos de guerra, garantindo-lhes casas, empregos e dignidade. Foi um dos apoiadores cruciais da Lei dos Direitos Civis de 1957, um marco na luta contra a segregação. Essas posições o transformaram em um ícone para progressistas, um farol de esperança em tempos de divisão. Mas reduzir Jack Kennedy a um simples liberal seria ignorar a complexidade do homem. Ele era, acima de tudo, um realista. Sim, combatia o comunismo com mão de ferro, tanto no exterior quanto em solo americano. Bat nunca se curvou ao fanatismo de Joseph McCarthy, apesar da amizade do pai com o senador. Privadamente desprezava McCarthy, via nele um demagogo perigoso que envenenava a política com seu terrorismo ideológico. Porém, como muitos de sua geração, temia o poder que o macartismo exercia sobre a opinião pública. Kennedy sabia que em uma era de paranoia anticomunista, a moderação era um ato de coragem. Economicamente, suas posições também desafiavam rótulos fáceis. Defendia cortes de impostos e livre comércio, mas não como concessões aos ricos, e sim como alavancas para um crescimento que beneficiasse a todos. Sua desconfiança em relação aos sindicatos não vinha do medo conservador de que eles atrasassem o progresso, mas da preocupação de que, corrompidos ou burocratizados, traíssem os próprios trabalhadores que deveriam representar. No fundo, Kennedy era um pragmático. Um homem que recusava os dogmas de esquerda e direita, convencido de que a política, quando feita com seriedade, deveria ser o arte de unir, não de dividir.
Suas palavras, seus livros, seus discursos revelam um pensador profundo, um estrategista que enxergava além das trincheiras partidárias. Em um discurso na Universidade de Notre Dame, citando o filósofo francês Rousseau, ele advertiu: assim que um homem diz, o que me importa os assuntos do Estado? O Estado pode ser dado como perdido. Era um chamado à ação, um alerta contra o cinismo que corrói as democracias. Para Kennedy, a cidadania não era um direito passivo, era um dever ativo. Exigia participação, exigia fé no processo, mesmo quando ele se mostrava imperfeito. Ele acreditava no poder da política como força para o bem, mas também conhecia seus limites. E nenhum limite era mais cruel do que o próprio corpo. Enquanto seus colegas no Congresso debatiam leis e estratégias, Jack lutava contra uma guerra silenciosa, a malária não diagnosticada durante a guerra, que o deixará frágil, e a doença de Addison, identificada apenas depois de sua eleição. Os esteroides que o mantinham vivo destruíam suas articulações, sua coluna, já danificada pelos ferimentos de guerra, ruía aos poucos. Houve momentos em que a dor o imobilizou por completo, em que os médicos, convencidos de que não resistiria, administravam-lhe a extrema-unção. 2 vezes. 2 vezes ele voltou como se a morte por enquanto não ousasse levá-lo. Essas batalhas o marcaram profundamente. Amargurado pelas limitações físicas, ele cultivava um humor ácido e uma determinação ainda mais feroz. Não vou durar muito, confidenciou a amigos mais próximos, convencido de que não passaria dos 45 anos. Essa certeza mórbida o impelia a viver com urgência, a deixar uma marca indelével. Se o tempo era curto, cada segundo deveria contar. Aos 34 anos, já senador, Jack ainda era o eterno solteirão, desorganizado, com meias descombinadas e ternos amassados que nele pareciam mais charmosos do que descuidados. Seu cabelo rebelde, seu sorriso descontraído e aquela aura de confiança desarmante faziam com que até os descuidos parecessem calculados. As mulheres não resistiam a ele. Não era apenas a fama ou poder. Era a maneira como olhava para elas, como se naquele momento nenhuma outra pessoa no mundo importasse. Jack tinha o dom de fazer você se sentir única, diria uma ex-namorada anos depois. E eram muitas. Tantos casos que seus assessores brincavam que seu quarto era um carrossel de amantes, uma rotação constante de risos, segredos e promessas efêmeras. Mas por trás da imagem do playboy irreverente havia um homem que, contra todas as probabilidades, se recusava a ser definido por suas fraquezas. A dor física, as perdas, os fantasmas. Nada disso o impediria de perseguir algo maior, porque Jack Kennedy não queria apenas governar, ele queria inspirar. E o mundo, sem saber, já começava a se curvar à sua visão. Era um dom que poucas mulheres possuíam, a capacidade de olhá-lo nos olhos como se ele fosse o único homem no mundo, de fazer perguntas que revelavam não apenas curiosidade, mas um interesse genuíno pelo que ele pensava. Mas Jack, sempre Jack, seguia adiante assim que percebia que a conquista não seria possível, porque para ele o jogo não valia a pena se não houvesse vitória. Até que aos 34 anos, a voz de Joe Kennedy ecoou como um ultimato: se quer ser levado a sério na política, é hora de se casar. Um homem solteiro na casa dos 30, na América da década de 50, era visto com desconfiança e um eterno adolescente, um excêntrico ou pior, um suspeito de preferências inadequadas. E Jack, que já havia amado e perdido, nunca o fizera com alguém que preenchesse os requisitos implacáveis do clã Kennedy, católica, solteira e, acima de tudo, digna do nome que carregava. Até que numa noite de primavera de 1951, o destino, ou talvez apenas o acaso, o colocou à mesa ao lado de Jacqueline Lee Bouvier. Ted Kennedy, testemunha daquele encontro, jamais esqueceria o modo como Jack, tão acostumado a conquistar com um sorriso, foi conquistado pela primeira vez. Jack não era apenas bela, era uma mulher de substância, com uma inteligência afiada que cortava como cristal entre as frivolidades das debutantes que ele costumava frequentar. Ele a convidou para um drink após o jantar, mas o noivo dela apareceu como um fantasma inconveniente para levá-la embora. Jack recuou, mas não desistiu. Um ano depois, o destino, ou a teimosia, os reuniu novamente. Dessa vez, Jack estava livre. Ela o manteve à distância no início, um jantar aqui, um filme ali. Achava-o encantador, brilhante e irresistivelmente atraente, mas desconfiava de suas intenções. Esse homem não parece do tipo que quer se casar, diria mais tarde. E ela não estava errada. Mas Jack, pela primeira vez, persistiu. Não com flores ou joias, coisas que ele considerava clichês, mas com livros que havia lido, que queria discutir com ela. Conversavam por horas sobre história, literatura, as nuances da política.
Ele, que sempre se sentirá inferior em línguas, admirava sua fluência quase nativa em francês, seu domínio do espanhol e italiano, sua capacidade de se expressar em alemão. Aos 22 anos, recém-saída da faculdade, Jack era tudo o que ele não esperava, inteligente e elegante, leal até a medula, e acima de tudo, fortalecida pelas mesmas batalhas silenciosas que ele travara. Ambos haviam crescido sob o peso de expectativas familiares asfixiantes, ambos haviam encontrado refúgio nos livros e em mundos interiores onde as doenças, no caso dele, e as pressões, no caso dela, não podiam alcançá-los. Quando Jack a pediu em casamento na primavera de 1953, ela disse sim. O casamento em 12 de setembro daquele ano na igreja de St. Mary's, em Newport, foi um espetáculo de elegância. Mas por trás das fotos perfeitas, a realidade era outra. Porque Jack Kennedy, o homem que prometera fidelidade, era incapaz de ser fiel a qualquer coisa além de seus próprios desejos. E Jack, criada no mundo onde a infidelidade masculina era tratada como um mal necessário, aprendeu a fechar os olhos, não por submissão, mas por orgulho. Exigiu dele apenas uma coisa: descrição. Que não a humilhasse em público. Que não transformasse sua dor em fofoca de salão. Os primeiros anos foram um deserto de solidão. Jack, absorvido pela carreira, passava noites inteiras fora. Jack, sozinha, afundava em uma melancolia que só piorava com as perdas que se acumulavam. 2 anos de casamento, um aborto espontâneo. No ano seguinte, uma filha natimorta, Arabella, cujo nome jamais seria gritado nos corredores da casa. Jack nem estava presente no parto. Havia partido para a Europa com amigos um mês antes do nascimento. Em 1957, finalmente, Caroline chegou, seguida por John Jr. em 1960. Mas a alegria foi efêmera. Em 1963, Patrick nasceu e morreu 2 dias depois, levando consigo outro pedaço do coração de Jack. E no entanto, era nos momentos em que a saúde de Jack o traía, quando as crises o deixavam à beira da morte, quando as cirurgias nas costas o imobilizavam por semanas, que Jack se revelava sua maior aliada. Ela não o abandonava. Ficava ao seu lado, uma presença silenciosa e indomável, enquanto o resto do mundo especulava se o jovem senador sobreviveria a mais um inverno. Porque Jack, aos 40 anos, já não era mais o rapaz doente e frágil que quase morrera na guerra. Era um homem forjado pelo fogo da ambição, com uma década de política nas costas, 2 livros aclamados, perfis de coragem que lhe renderiam um Pulitzer, e uma nação de imigrantes, e uma visão para a América que nenhum outro político ousara articular com tanta clareza. Ao seu lado, Bob, o irmão implacável, gerenciava a máquina de campanha com precisão cirúrgica. Atrás dele, Joe Kennedy movia os fios do poder com o dinheiro e a influência que só um patriarca como ele poderia comandar. E à sua frente, Jack, agora não apenas sua esposa, mas sua estratégica mais brilhante, refinando sua imagem, moldando seu estilo, transformando-o no candidato que a América precisava ver. A eleição de 1960 não foi apenas uma disputa política. Foi um duelo de eras. E quando Jack Kennedy subiu ao palco para o primeiro debate televisionado da história, com seu sorriso confiante e a postura impecável que Jack havia ajudado a aperfeiçoar, enquanto Nixon suava sob as luzes, falando para as câmeras em vez de com o público, o destino já estava selado. A América não queria apenas um presidente. Queria um símbolo. Com 303 votos no colégio eleitoral contra 219 de Nixon, John F. Kennedy tornou-se, aos 43 anos, o homem mais jovem e o primeiro católico a ocupar a Casa Branca. E em menos de 1000 dias, ele mudaria o curso da história. Porque a presidência de Jack não seria sobre estabilidade. Seria sobre ousadia. E o mundo, prestes a arder na Guerra Fria, estava a ponto de descobrir o que acontece quando um homem que já encarou a morte mais vezes do que pode contar decide que nada, nem mísseis, nem crises, nem o próprio tempo, o impedirá de deixar sua marca. Mas antes de Dallas, antes do tiro que ecoaria como um golpe no peito da nação, Kennedy já havia escrito seu nome na história com fogo e determinação. A crise dos mísseis de Cuba não foi um acidente de percurso. Foi o momento em que o mundo viu o que acontece quando um líder recusa-se a ceder ao medo, mesmo com o dedo no gatilho do apocalipse. Ele herdara um plano mal concebido, uma invasão a Cuba que cheirava a derrota antes mesmo de começar. A Baía dos Porcos foi um desastre, sim, mas Kennedy não se escondeu atrás de desculpas. Assumiu a responsabilidade, aprendeu com o erro e quando Khrushchev ousou colocar mísseis nucleares a 150 quilômetros da Flórida, foi com uma mistura de aço e diplomacia que ele respondeu. Bloqueio naval. Negociações secretas. Uma linha vermelha traçada na areia.
E no fim, um acordo que tirou o mundo da beira do abismo, sem um único tiro disparado em guerra. Mas não foi só na Guerra Fria que Kennedy mostrou sua mão. Enquanto os tanques se moviam na Europa e os foguetes eram apontados para o céu, ele entendia que a verdadeira batalha pelo futuro seria travada em salas de aula, em fábricas, nos corações de uma geração que ainda acreditava em algo maior. O Food for Peace não era caridade, era estratégia. A Aliança para o Progresso não era assistencialismo, era um murro na mesa dos que achavam que a América só sabia impor, não inspirar. E o Corpo de Paz? Era a prova de que um país poderia ser forte sem ser brutal, poderia liderar sem dominar. E então veio o espaço. Enquanto outros viam na Lua apenas uma rocha distante, Kennedy viu um símbolo, um desafio, uma maneira de dizer ao mundo, e a si mesmo, que nenhum limite era intocável. Escolhemos ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Não era retórica. Era uma promessa. E embora ele não vivesse para ver Armstrong pisar no solo lunar, cada foguete que decolava depois de 1963 levava consigo um pedaço de sua visão, a de que a humanidade poderia, sim, alcançar o impossível. Em casa, a batalha era outra, mas não menos feroz. Os números não mentem, impostos cortados para impulsionar a economia, salário mínimo reajustado para valorizar o trabalho, seguro social fortalecido para proteger os mais velhos. Mas eram as pessoas, não os gráficos que moviam Kennedy. Quando estudantes negros eram barrados nas portas das universidades do Sul, ele não virou o rosto. Quando cães policiais e mangueiras de incêndio eram usados contra manifestantes pacíficos, ele não ficou em silêncio. E quando Martin Luther King Jr. ergueu sua voz em Washington e ecoou "Eu tenho um sonho", algo em Kennedy se quebrou e se reconstruiu. Ele não era mais o político cauteloso de 1960. Era um homem que finalmente entenderá que a justiça não espera por consensos, ela exige coragem. Sim, havia os que diziam que suas reformas não iam longe o suficiente, que a nova fronteira era mais promessa do que realidade. Mas eles esqueciam um detalhe crucial: Kennedy não governava para um mandato, governava para uma era. E as sementes que plantou nos direitos civis, na educação, na ciência, floresceriam mesmo depois que ele se fosse. Porque no fundo, o que tornava Jack Kennedy diferente não eram só suas políticas, mas a maneira como fazia o país sentir. Havia algo quase mágico naqueles sorrisos para as câmeras, naqueles discursos que soavam como poesias de guerra. A América de Kennedy não era perfeita, era tumultuada, dividida, às vezes até ingênua. Mas pela primeira vez em muito tempo as pessoas olhavam para a bandeira e viam não só um símbolo, mas uma promessa. Camelot não era apenas um apelido bonito para a Casa Branca. Era a ideia de que mesmo nas trevas da Guerra Fria a luz ainda podia brilhar. Até que em um dia de novembro em Dallas, a luz se apagou. O sol brilhava sobre The Alley Plaza quando o carro presidencial dobrou a esquina. Jack, elegante em seu taier cor-de-rosa, sorria para a multidão. Jack, sem o paletó, acenava com a confiança de um homem que já havia enfrentado a morte e saído vencedor. Ninguém ouviu o primeiro tiro. O segundo foi um estrondo que rasgou o ar. O terceiro, um som que nenhum americano esqueceria. O que se seguiu não foi apenas luto. Foi um rasgo no tecido da nação. Um presidente que personificava a juventude, a esperança, o futuro, caído por balas de um homem que a história transformaria em sombra. Oswald Ruby, as teorias que se multiplicariam como metástase, nada disso importava tanto quanto o vazio que ficou. Porque de repente o país que Kennedy fizera acreditar em amanhãs melhores se viu olhando para um espelho quebrado. Lyndon Johnson assumiria o cargo com a missão de consertar o que podia ser consertado. Mas alguns ferimentos não saram. Alguns sonhos, uma vez interrompidos, nunca voltam como antes. E no entanto, ainda hoje quando se fala de Kennedy não é a morte que vem primeiro à mente. É a voz firme na televisão durante a crise dos mísseis. É o desafio lançado à nação para conquistar a Lua. É a imagem de um homem que, mesmo sabendo que o mundo poderia acabar a qualquer momento, escolheu acreditar que valia a pena lutar por um pouco mais de luz. Porque no final das contas, a pergunta que Jack Kennedy deixou para trás não é o que ele poderia ter feito, mas o que nós faremos agora, com a herança que ele nos deixou e o futuro que ainda está por escrever. A Comissão Warren foi convocada para investigar o assassinato, e seus membros concluíram que Lee Harvey Oswald agiu sozinho. Mas essa resposta oficial, em vez de fechar o caso, abriu uma ferida que nunca cicatrizou. Porque como explicar que um homem comum, com um rifle barato, pudesse mudar o curso da história em questão de segundos? As teorias da conspiração floresceram como ervas daninhas em solo fértil.
a CIA, os contratantes de defesa, os segregacionistas do Sul, até mesmo Lyndon Johnson. Todos já foram apontados como os verdadeiros responsáveis. Apesar de investigações posteriores não encontrarem evidências sólidas de um complô, a maioria dos americanos ainda duvida que Oswald tenha agido sem cúmplices. E essa dúvida não é apenas sobre um crime, é sobre a própria natureza do poder. O assassinato de Kennedy não foi apenas a morte de um presidente. Foi o primeiro golpe em um muro de confiança que os americanos haviam construído em torno de suas instituições. A partir daquele 22 de novembro, algo se quebrou, uma inocência talvez, ou a crença de que o sistema poderia proteger seus líderes, e por extensão, o povo. O corpo de JFK repousou em estado no Salão Leste da Casa Branca, depois no Capitólio, onde centenas de milhares enfrentaram filas intermináveis sob um céu cinzento para prestar suas últimas homenagens. No dia 25, a missa fúnebre em St. Matthew's Catedral foi transmitida ao vivo para um país em luto, e o caixão, carregado por cavalos até Arlington, selou simbolicamente o fim de uma era. O historiador Arthur Schlesinger Jr., amigo pessoal de Kennedy, uma vez observou que 4 eventos definiram a experiência americana no século XX: Pearl Harbor, a morte de Franklin Roosevelt, a chegada do homem à Lua e o assassinato de JFK. Cada um deles não apenas abalou a nação, mas redefiniu quem os americanos acreditavam ser. Kennedy nasceu durante a Primeira Guerra, amadureceu combatendo na Segunda, e governou no auge da Guerra Fria, um homem que em menos de 3 anos na presidência, se tornou o rosto de uma América que ainda acreditava em grandes causas. Sua morte, no entanto, não foi um ponto final. Foi um grito de alerta. Ele foi enterrado no início de uma década que transformaria os Estados Unidos para sempre. E de certa forma foi justamente a memória do que Kennedy representava, ou do que poderia ter representado, que impulsionou essas mudanças. Os direitos civis, a corrida espacial, a juventude que se levantou contra a guerra, tudo isso carregava, em algum nível, o eco de seus discursos. Até hoje ele figura entre os 10 melhores presidentes na avaliação de historiadores e do público. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais o metificamos, mais o homem real se esvai. Kennedy viveu uma vida absurdamente intensa para alguém que morreu aos 46 anos. Herói de guerra, intelectual brilhante, orador hipnótico, suas qualidades eram tão luminosas que ofuscaram por décadas suas sombras. Os casos extraconjugais, as decisões questionáveis, como a invasão da Baía dos Porcos ou o apoio ao golpe no Vietnã do Sul, as hesitações diante de Khrushchev que, ironicamente, podem ter apressado a crise dos mísseis, tudo isso foi varrido para debaixo do tapete da história, pelo menos até que os arquivos secretos começassem a ser abertos. Será que o admiraríamos tanto se soubéssemos tudo desde o início? Ou será que, justamente por ter sido tirado de nós tão cedo, ele se tornou o espelho no qual cada geração projeta seus próprios anseios? Porque a América que veio depois de Kennedy não foi a que ele sonhou. O Vietnã se tornou um pântano de sangue e desilusão. 4 outros líderes, Malcolm X, Medgar Evers, Martin Luther King Jr. e seu próprio irmão, Bob, caíram sob balas em menos de 5 anos. E então veio Nixon com sua política de lei e ordem, marcando o início de um contra-ataque conservador que ainda hoje divide o país. A polarização que assombra os Estados Unidos não começou com Kennedy, mas sua morte foi o primeiro aviso de que algo estava profundamente errado. Então, o que resta de Jack Kennedy? Um presidente imperfeito, sem dúvida. Um homem cujas escolhas públicas e privadas poderiam ser e são questionadas. Mas também um símbolo de algo que parece cada vez mais raro, a ideia de que a política pode ser nobre, de que um líder pode inspirar em vez de dividir, de que o futuro não é algo a ser temido, mas conquistado. Talvez a pergunta não seja se ele merece a reverência que recebe, mas o que essa reverência diz sobre nós, sobre o que perdemos, e sobre o que ainda esperamos recuperar.